Fala galera, aqui é o Pastor Marcos falando com você e hoje nós temos mais um Coletivo Talk na área, o podcast do Coletivo Urbano. Aqui a gente conversa sobre a vida acadêmica, sobre a realidade depois de formado e hoje ninguém mais, ninguém menos do que a Luana, uma arquiteta, aqui para conversar conosco, para falar sobre a realidade da vida pós-faculdade, como é que é essa questão que envolve toda a área da arquitetura. Então, Luana, se apresenta aí pro pessoal, por favor, para a galera te conhecer melhor. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, como ele falou, eu sou formada em arquitetura, sou casada com ele e nós temos um filho, Lucas, de quase um aninho, né? Bom, antes de mais nada, então, parece que eu tô falando com estranho aqui, gente, vocês dão um desconto, tá? Mas vai ser um papo legal, vai ser bom a gente poder conversar sobre isso. Antes de mais nada, antes de perguntar sobre qualquer assunto da arquitetura, conta um pouco pra gente como é que você chegou à conclusão que você queria fazer arquitetura. Qual o momento que você parou e falou assim, não, é isso aqui que eu vou seguir, é com essa área que eu me identifico. Ensino médio tem sempre aquelas dúvidas, aquelas incertezas sobre faculdade, né? E eu também tinha muitas dúvidas. Eu sabia que eu não queria ir embora da minha cidade, então eu queria fazer uma faculdade que tivesse lá. Uma vez conversando com uma amiga, ela comentou sobre uma pessoa que fazia arquitetura. Eu atinei, pensei, nunca pensei nessa possibilidade, né? Comecei a pesquisar e comecei a me interessar por aquilo, né? Sobre desenhos, sobre projeto. Eu sempre amei mudar a decoração do meu quarto, mudar os móveis de lugar, já quebrei um monte de móveis por causa disso. E aí a curiosidade me levou para a arquitetura, né? Mas a gente só descobre como realmente é lá dentro da faculdade. Uhum. Você acha que tinha uma visão um pouco diferente antes de começar a faculdade? Talvez uma visão mais romântica, a faculdade te mostrou um lado mais sombrio da arquitetura? Eu diria que um lado sombrio e um lado positivo também. Quando eu entrei na faculdade, eu pensava em um propósito com Uhum, tudo aquilo. E eu pensava o seguinte, na arquitetura é só para deixar a casa bonitinha, é só estético, uhum, é só uma coisa estética. Será que isso não é um trabalho fútil? Eu pensava, e será que eu não estou entrando nessa área só pela beleza da profissão em si? Mas com o tempo eu fui vendo que não, que a arquitetura ela consegue melhorar a vida das pessoas e ela consegue trazer muitos benefícios para as pessoas. Eu consegui ver um propósito nela, né? E também vi a parte difícil, principalmente depois de formada, né? Que o uhum. mercado de trabalho ele é difícil. Você aprende na faculdade a ser arquiteta, mas você não aprende marketing, você não aprende a mexer no Instagram, você não aprende a gerenciar um escritório, você não aprende um milhão de outras coisas, né? Que é necessário nessa área. E se for se preparar para tudo isso, passa a vida inteira só estudando e Só não. estudando. Você falou de propósito, fala um pouco para a gente sobre o que é o propósito da arquitetura na sua visão, ou pelo menos para você, qual é essa parte do propósito que ficou mais clara para você depois que você começou o curso e à medida em que o curso foi passando, isso foi amadurecendo para você? Conforme a faculdade foi passando, e principalmente no meu TCC eu escrevi sobre depressão e ansiedade, como que a arquitetura pode auxiliar. Ela não vai trazer cura, mas ela pode ajudar, né? Eu fui vendo como que a arquitetura ela pode ser boa para as pessoas, como que ela pode ajudar. A gente ter um ambiente confortável, um ambiente acolhedor, como que isso influencia muito no nosso dia a dia. E o ponto principal que a gente mais estuda é a biofilia. A biofilia é basicamente trazer a natureza para o interior. O homem ele foi criado para conviver com a natureza, para estar perto da criação de Deus. Mas a gente hoje em dia fica preso dentro de casa, preso em escritórios e a gente não vive fora de casa, fora do ambiente, né? E isso traz muito prejuízo para a nossa saúde. Sabe, eu estava vendo nas minhas pesquisas o como que essa influência ela atinge diretamente a gente. O contato com a natureza em escritórios, por exemplo, pode aumentar a criatividade, pode melhorar em muitas coisas. Tanto que tem muitos escritórios hoje em dia que investem nisso, né? Às vezes você não precisa nem encher de planta o seu ambiente, mas uma vista, uma janela grande com vista, e experiência mesmo lá em casa, né? O nosso escritório ficava numa janela com vista para Ibituruna e a gente conseguia render muito mais quando estava nesse quarto do que quando estava em outro, que a vista era um muro, né? Então tudo isso influencia. E influencia também em hospitais. Hospitais que você tem só aquelas paredes brancas ali, é de enlouquecer qualquer um. Agora, hospitais que você tem janelas com vistas para a natureza, para a árvore, a recuperação dos pacientes ela é mais rápida, eles sentem menos dor, eles têm uma recuperação muito mais rápida e se recuperam, assim, de forma melhor do que os outros hospitais, né? Claro que, da mesma forma que eu falei da ansiedade e depressão, a arquitetura não vai curar ninguém. Ah, cheguei com câncer, o hospital tem planta, vou sair daqui curado. Não. Mas ela pode amenizar um pouco e facilitar as coisas, né? Então ela influencia em tudo isso.
Ótimo, excelente. É uma visão que ela não fica só, como você falou, na questão da futilidade, pensando na decoração, mas ela pensa no bem-estar, no conforto e em atender as necessidades, né, de quem... Sim, sim. E essa parte da beleza da arquitetura, além da estética dela, tudo está vinculado. As cores também. Uhum, Eu vou pensar numa cor para um projeto, ele é pensando nas necessidades daquela pessoa. Por exemplo, teve um filme que eles gravaram e o refeitório era todo pintado de vermelho. E vermelho é uma cor que traz a ira, a fúria, né? Ele incentiva isso em excesso. E o ambiente todo pintado vermelho, os atores lá o dia inteiro, eles começaram a ter muitas brigas, muitas discussões. Depois que eles pintaram o refeitório numa cor mais clara, que eles começaram a viver mais em paz, ter menos brigas, né? E essas cores influenciam muito. Por exemplo, uma pessoa com depressão, ela não pode morar num quarto com a parede preta jamais. Aquilo ali vai ser angustiante, sabe? Então, o ideal nesses casos são cores mais claras, né? Cada cor tem um propósito. Por outro lado, você vai usar a cor vermelha, laranja, essas cores mais quentes, em um restaurante, por exemplo, que essas cores elas abrem o apetite. E é isso uhum, que o proprietário quer, né? Que as pessoas tenham fome e que ele venda mais. Então, cada cor também é pensada de uma forma, cada material, você vai ter material para pensar cada coisa, materiais são naturais, são muito melhores, o sensorial, com texturas e tudo mais, tudo isso vai trazer um aconchego melhor, né? uhum. Não, excelente. Cada ambiente, cada necessidade pede um olhar diferente, né, Sim, por sim. parte do profissional. E você falou, no início da sua fala sobre o homem ter sido criado para ter contato com a natureza, e você usou a expressão com a criação de Deus. Isso obviamente reflete a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, que é a partir de um Deus que criou todas as coisas. E como é que a arquitetura reflete isso? Como é que a arquitetura ela pode refletir a cosmovisão de alguém, a visão de mundo de alguém? Como é que ela expressa aquilo que a pessoa acredita, ainda que não seja necessariamente pensando em termos religiosos apenas, né? Se é que dá para a gente desassociar isso, mas como é que a arquitetura ela reflete a visão de mundo do arquiteto? A arquitetura, quando vai fazer um projeto, tem que pensar muito na personalidade de quem vai viver ali. É, é enlouquecedor você estar num ambiente que não tem a sua cara, né? Então, tudo que a gente coloca no ambiente também, ele tem que ser pensado naquela pessoa, na cosmovisão dela, em quadros, em decoração, em tudo que você vai colocar ali, precisa refletir isso, né? O que a pessoa acredita, o que que ela gosta. Hoje em dia, não, porta-retrato, foto é um negócio que tá fora de moda, mas não. Você está trazendo a identidade da pessoa ali, você está trazendo pessoas que ela ama ali, espalhadas pela casa, né? Então, com a arquitetura a gente consegue trazer toda essa identidade, né? Mostrar ali na sua casa, no seu ambiente, tudo aquilo que você acredita. E isso deixa a gente mais confortável, é muito mais aconchegante, mais acolhedor você estar num ambiente que tem a sua cara. Uhum, Não adianta você falar assim, olha, confio em você, faz o melhor projeto mais, capa de revista. E você não se sentir em casa quando você chegar no seu lar, né? Então, tudo isso deve ser pensado. Nas igrejas, igual você falou, era muito comum eles fazerem igrejas altas para mostrar uhum, que Deus era grande. O púlpito ele era no meio para mostrar que o centro da mensagem do culto era a pregação. Então o púlpito ele era no meio. Então também até nas igrejas tudo era pensado de uma forma que fosse influenciar. Até mesmo na Contra-Reforma, né? Depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis. Eles tiraram o hall de entrada da igreja. Eles colocaram a forma que a pessoa entrasse na igreja, ela já dasse de cara com todo mundo e ficaria constrangida a voltar para trás. Ela entraria dentro da igreja e ficaria. Então, todos os detalhes eles são pensados para o propósito maior que ele tem, né? uhum. E curiosamente a igreja reflete, né, igual você pontuou aí, essa cosmovisão do arquiteto, quando Uhum. ele quer expressar que Deus é grande, mas a gente tem exemplos também, como o Niemeyer, por exemplo, né, a visão niilista de mundo dele fazia com que seus projetos tivessem grandes espaços vazios. A arquitetura acaba sendo uma expressão também do que o arquiteto acredita, né, e não só Sim. do que o cliente ou a pessoa que o contrata acredita ali. E você acha que isso realmente é uma maneira de, no seu caso, como arquiteta, como cristã, você entende como uma preocupação expressar a sua fé e aquilo que você acredita por meio dos projetos que você realiza, e não só acha que é possível, você consegue fazer isso ou pensa nisso quando você elabora seus projetos?
Sim, tudo que a gente vai fazer, a gente deveria ter essa cosmovisão de fazer algo que agrade a Deus, né? O exemplo que você usou do Niemeyer mesmo, ele usa da inspiração da mulher, ele gosta das curvas femininas que ele fala, né? Pode reparar que todos os projetos dele têm essa curva, tem esse formato de curva, não é um projeto reto, não é aquela caixinha de sapato, e isso influenciou muitas gerações aqui no Brasil, na arquitetura, né? E você vê também olhar exagerado para isso. Se eu não me engano, acho que a casa de baile, né, em Uhum, Belo Horizonte, que você olhar por cima, ela tem o formato de um espermatozoide, que era o que ele acreditava, o que ele gostava, né? uhum, Então, assim, a gente deveria pensar em usar a arquitetura da forma que agrada a Deus e tentar mostrar isso, sabe? Aqui o templo da primeira igreja mesmo, se você for olhar a planta vista de cima, ela é em formato de cruz para uhum, simbolizar e para mostrar que a cruz de Cristo, né, o que Cristo fez por nós. uhum, Então é importante a gente pensar também nos detalhes de uma forma de glorificar a Deus com a arquitetura e como servir melhor as pessoas que vão morar ali, porque servir as pessoas também é uma forma de glorificar a Cristo. uhum. Você falou de caixinha de sapato. Eu não sei se é uma impressão que eu tenho, mas à medida que o tempo vai passando, eu vou percebendo que a arquitetura vai. Isso não acontece só com a arquitetura, tá? Mas eu sinto que ela vai perdendo detalhes. Por exemplo, antes a gente olhava para fachadas, elas eram trabalhadas, o próprio cimento ali que era colocado para o reboco, ele era feito com detalhes. Hoje em dia a impressão que eu tenho é que é tudo mais muito minimalista, muito mais Sim, simples. E eu tendo a pensar que isso reflete a maneira como as pessoas têm encarado a vida. E sim. isso se reflete na música, isso se reflete no trânsito. Você vê isso também ou acha que é só viagem da Sim. minha cabeça? No início, a arquitetura ela era muito detalhada, né? Você vai Uhum, nessas igrejas em Ouro Preto, por exemplo, é muito detalhe, você não uhum, consegue nem acompanhar direito. Eu imagino o detalhamento daquilo ali, como deve ser difícil. Mas com o tempo veio a arquitetura modernista. Ela queria mesmo era quebrar com tudo isso, fazer um negócio mais prático. uhum, Tanto que o Le Corbusier, que é um arquiteto famoso do modernismo, ele criou os 5 pontos da arquitetura modernista, né? E esses 5 pontos, ele era basicamente o seguinte, ó, isso aqui é um padrão para você construir em qualquer lugar. Em qualquer lugar você pode usar esses 5 pontos aqui da arquitetura modernista para você construir, que isso aqui vai se encaixar em tudo. E aí depois veio a arquitetura contemporânea para quebrar um pouquinho isso. Peraí, cada lote é um lote, tem lugar que é frio, tem lugar que é quente, tem necessidades diferentes em cada caso, né? Esses 5 pontos influenciaram muito, mas o contemporâneo veio para quebrar um pouco isso. Falou assim, não, a gente vai juntar tudo que aconteceu na arquitetura, na época do barroco, no modernismo, em tudo que teve até hoje, para a gente juntar e fazer algo personalizado. uhum, Mas aí também você tem o contemporâneo que começa a vir com aquelas linhas muito retas, sem detalhe nenhum, tudo muito igual, né? uhum, Eu sou mais da linha de pegar os pontos bons de cada arquitetura, de pensar os pontos bons de cada coisa e pensar naquela pessoa que você está projetando, como que aquilo ali pode agregar e não ficar uma coisa sem identidade ou muito igual a tudo que já existe, igual todo mundo está fazendo, sabe? Trazer um pouco mais de vida, um pouco mais de cor. Tanto que a gente tem hoje o minimalismo, né? uhum, Tudo branco, reto, sem detalhe, não pode ter decoração, quanto menos móveis melhor, porque é melhor para eu limpar. É mais fácil a minha vida, sem muita decoração, sem muitos móveis, né? Mas que graça que tem a vida num ambiente todo branco, só uma mesa para eu sentar, comer e acabou. Não tem graça, sabe? A gente precisa de trazer um pouco mais de cor, um pouco mais de personalidade para o ambiente, sabe? uhum. Aí agora vai um testemunho pessoal, hein, galera? O primeiro apartamento que a gente morou aqui, Todo as branco. paredes todas brancas, foi no início da pandemia, a gente Passou trancado dentro de bem. casa. Essa mulher vivia implorando para eu fazer um cimento queimado numa parede para dar uma Hoje em dia cor. eu não gosto de ser queimado, não. Mas ela queria que tivesse algum detalhe, porque início de casamento sem muitos móveis direito. Mas é verdade, quanto menos coisas e mais branco, a gente tem tendência a ficar mais maluco. Bom, mas para a gente poder encerrar essa nossa conversa, que até aqui foi muito boa, eu queria que você desse aí um conselho para alguém que talvez pense em ingressar nessa área, ou para alguém que já começou os estudos nessa área e tem Uhum. expectativas para quando se formar. Bem, um conselho para a galera da sua visão já de um arquiteta formado aí, já com alguma caminhada dentro dessa área. Estude muito. Na arquitetura a gente acaba estudando todas as áreas: matemática, português, psicologia, história, física, estuda um pouco de cada coisa, né? Então você tem que gostar um pouquinho de cada coisa. Mas busque também estudar sobre os softwares, né? A gente tem muitos programas hoje, renderização, já estudar na faculdade sobre Instagram, marketing, gestão de escritório, captação de clientes.
porque isso faz toda a diferença. E também a parte burocrática que a faculdade me ensina muito bem, né? Trabalho com prefeitura e tudo mais, e tento encontrar um ponto de equilíbrio com a arquitetura, o que que te enche os olhos, né? Na época do meu TCC eu falei do tema que eu escolhi, mas eu tinha dúvida entre ele e arquitetura para crianças autistas. A arquitetura também ela pode influenciar no dia a dia, na facilidade da vida de uma criança autista, né? Então, ver arquitetura, pesquisar como que ela pode influenciar nos diversos ambientes que ela está, né? Para diversos tipos de pessoas, para vários transtornos, para várias situações diferentes, né? E se maravilhar com tudo que você vai descobrindo. No meu TCC foi assim, cada vez que eu ia estudando um pouco mais sobre aquele tema, mais eu gostava e foi um projeto bacana, né? Eu achava que eu ia surtar para fazer TCC, mas foi muito bacana a construção dele, por gostar e me interessar pelo assunto. Excelente, obrigado pela participação, Luana. É muito estranho, gente, gravar com a minha própria esposa, então vocês dão um desconto. Mas você que nos acompanhou aqui, obrigado por ter participado de mais um Coletivo Talk. Segue aqui o nosso Instagram, Coletivo Urbano GV, e por aqui você vai ficar por dentro de todas as nossas programações, recepção de calouros e tudo aquilo que a gente tem feito para poder esperar você, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!